Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Xadrez com Nathan Belmonte, um canal aí para amadores. Vamos ver então as partidas do NN, o NN que é o jogador mais prolífico da internet. Isso aqui é o contra Gambito Albin, quando as negras jogam E5 contra o Gambito da Dama. E nós queremos ver aquelas táticas para puxar um pouquinho a nossa visão. Por enquanto, tudo conhecido. Bispo C5 ameaçando o nosso cavalo, pessoal. E agora as brancas cometem um erro, porque não viram um lance das negras. Então, cavalo B3 é o erro. Qual é o lance das negras, pessoal? Pode pausar o vídeo. Bispo F2, pessoal. Tema recorrente quando o peão fraco de F2 ou F7 pode ser capturado por um bispo e o rei sai da defesa da dama, acaba perdendo a dama. Então, ao invés da retirada para B3, bispo C5, cavalo B3, permite o tático. O que evita o tático aqui? E3. Né? E tá tudo bem, defende o peão, a negra pode tomar o cavalo no centro, que eu vou desdobrar os peões, daqui a pouco eu vou tirar o bispo e vou rocar. É isso aí, pessoal. Outra aqui do NN. Vamos ver. E4, E5. Cavalo F3, F5 é o gambito letão. Né? E por F5, bispo C5. Cavalo E5. Bispo F2. Rei F2. Então as negras sacrificam peça aí, tentando um ataque rápido, mas um tanto quanto prematuro. Dama H4, cheque. E agora é que as brancas não podem errar. Como você jogaria essa posição de brancas? Então, pessoal, o lance correto aqui é G3. Tá? G3. E aí a branca joga dama D4 e tudo bem, devolve o cavalo. Mas a gente continua desenvolvendo, por exemplo, com o cavalo C3 e vantagem branca, vantagem branca. Tá? Bom, o que foi jogado na partida? Rei G1, pessoal, não podia jogar isso. Como é que as brancas terminam a partida? Pode dar pausa no vídeo. Isso aí, pessoal, a única casa que o rei não podia ir. Dama D4, checkmate. O rei está praticamente sufocado na diagonal. Essa aqui, o NN de novo, dessa vez contra alguém mais conhecido, que eu também não sei quem é, David Guedu, jogado em Paris, 1981. E4, E5, F4, gambito do rei, D5 contra gambito Falkbeer, E por D5, C6, continuou o gambito, dama E2, cravando o peão de E5, C por D5, dama por E5, cheque, bispo E7, dama G7. E agora como é que o Davi Guedu acabou com a partida, pessoal? Negras jogam e ganham. Ganha a dama, pessoal. Bispo F6, olha aí. Tá, mas não tem a casa G3? Não, pessoal. Dama G3, bispo H4, ganha a dama por peça na cravada. Outra do NN, dessa vez contra Cornelissen em Eindhoven, 1974. E4, E5, cavalo F3, F5, de novo gambito letão, D4, F por E4, cavalo E5. Então as brancas parecem que estão montando uma boa posição. D6, pessoal, D6. E esse lance aí já não é muito bom. Brancas jogam e ganham. Os táticos padrão aí desse tipo de posição. Dama H5 e praticamente acabou, né? Aqui ele jogou rei E7 e seguiu dama F7 com checkmate. Se jogasse G6, perdão, aqui, jogasse G6 aqui, cavalo e tá tudo muito tranquilo. Muito bem. Essa partida aqui entre Crespo Delgado
e Lincoln Lucena, Capablanca Memorial. Então E4, aqui 4 E5, cavalo F3, D6, defesa Firidor, D4, cavalo D7, o jeito moderno de jogar, cavalo D7, bispo C4, bispo E7, mas aqui as negras já ficaram um pouco passivas demais. Talvez tenha faltado C6 ou cavalo F6, alguma coisa elas erraram aqui na ordem, porque as brancas jogam agora um lance muito forte, pessoal. Então, pessoal, tem que dar uma pausa agora. Ou, se você já viu o lance, beleza, vou explicar. Então, qual é a ideia? Ó, a ideia é atacar o ponto F7 com a dama em D5. Consegue visualizar a dama na frente do bispo para ameaçar o checkmate? Por quê? Porque não tem defesa. As peças negras ocuparam aqui todas as casas que a dama poderia ocupar na sétima ou na segunda para defender a casa F7. E cavalo H6 não defende porque o bispo toma. Então, na partida em questão, D por E5. Então a gente limpa a coluna D. Tomar de cavalo faria diferença? As negras teriam um tempo, né? Poderiam jogar cavalo por F3, G por F3, mas as brancas continuam com ameaça em F7. Claro, elas extraem o rei, né? Mas não dão checkmate, porque aí libera a casa D7 para o rei, mas o ataque continua muito forte. Então, aqui praticamente já ganhou peça no mínimo, né? D por E5, dama D5. Na partida do Memorial já acabou. Aqui as negras abandonaram. E eu também já ganhei muita partida assim contra a defesa Firidor. Como é que poderia continuar? Nós temos um exemplo aqui. Entre Sonlai e Paios, na Hungria, 96. Cavalo H6, bispo toma. E aí, se peão toma, leva mate. Então, roque. Né? E o bispo volta para E3. Branca com peça a mais. Posição. Ainda tem peão a mais aqui, se deixar barato. C6, dama D2. E aí o jogo desenvolve de maneira lógica e coerente, mas as negras não têm um contrajogo que justifique a peça menos e acabaram perdendo em mais 12 lances. Essa aqui entre Józef Krижnik e Sandor Tznax. Vamos ver. E4, D5, cavalo F3, um jeito diferente de encarar a escandinava. D por E4, cavalo G5. Agora recupera o peão. Mas é uma ideia meio que custa alguns tempos, né? Acho que não é um jeito muito correto de jogar essa abertura. É melhor você ganhar tempos na dama negra. Vem dama D5, ameaçou o cavalo. D3 defendeu o cavalo, mas sacrifica um peão por tempo, né? E por D3, bispo D3. E agora as negras jogaram dama G2 e as brancas ganham com um lance. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, encaixotou a dama, bispo E4. Bispo E4 não tem saída, olha aqui o cavalo, certo? E a torre ficou defendida. Então, o que as negras deveriam ter feito? Não deveriam ter capturado esse peão. O computador me deu aqui a linha cavalo F6, roque, e cavalo C6. O que deixa essa linha aí das brancas um tanto quanto questionável. Perderam um peão, tem um certo desenvolvimento à frente, ainda podem ganhar tempo na dama com o cavalo C3, mas não tem nada muito concreto. As negras parece que não têm dificuldade em se defender aqui. Muito bem, vamos ver outra partida aqui. Greenwald versus Bill Wall em Daytona, 1983. Olha aí, pessoal. Abertura Bird, F4, E5, F por E, D6. Isso é sempre perigoso aí, pessoal. A gente tem muita armadilha assim na defesa holandesa, quando as negras jogam F5, né? D4, F5 e E4 e por aí vai. Bispo D6, cavalo C3. Olha aí, pessoal. Então a diagonal E1, H4 está completamente vulnerável.
Negras jogam e ganham. Aqui, aliás, checkmate em 3 para as negras. Pode pausar o vídeo. Então, pessoal, é isso que a gente fala dos padrões, né? Os padrões que vão se repetindo. Eu acabei de citar a defesa holandesa. Qual é o padrão aqui? O padrão aqui é a diagonal. A diagonal sufocada, em que as negras vão dar um cheque, as brancas vão defender e as negras vão esgotar as peças até esgotar as defesas e acabar com uma peça dando o checkmate. Podia ter sido ao contrário também. Podia ter sido assim, né? Para ficar mais estético. De bispo, mas isso aí você tem que calcular bem e ter certeza. Se não tem certeza, joga a linha menos duvidosa que chega lá do mesmo jeito. Vamos ver outra partida over the board, jogada na Escócia em 84 entre Granter e Haley. Então, só clicando aqui para ficar no tabuleiro, E4, C5, siciliana, cavalo F3, C6, D4, C por D4, cavalo D4, E5, cavalo B5. Isso aqui é o sistema Loventhal ou Kalashnikov. Então, o cavalo indo para B5 já traz, as negras já tem que ter certos cuidados aqui. E não tiveram nessa partida. Cavalo de G para E7 foi jogado. Brancas jogam e ganham, pessoal. Muito bem. Esse padrão, de novo, a gente já viu várias vezes. Cavalo D6, checkmate. Muito comum também em linhas da Caro-Kann, da Alekhine e outras aberturas em que acontece a abertura da coluna E e tem uma dama, uma torre em E1 ou E2, na Petrov também, e um cavalo acaba vindo por D6 ou F6, fazendo efeitos devastadores. Mas, pessoal, não precisava entregar a partida desse jeito. O que podia jogar? Podia jogar o simples D6, tá? Que é teórico, ou então A6. Mas as brancas ainda assim ficam melhores. Vamos ver como é que seria um desenvolvimento natural, assim, que é a partida entre Lubojevich e Ivanovic, jogada em Nikšić, 83, outra arqueologia do xadrez, né? Ó, joga o cavalo ali para ganhar o par de bispos, atrasar o desenvolvimento das negras e, e deixar o peão da coluna D atrasado. Dama F6, não troca dama, porque as brancas têm vantagem posicional com essas ideias. F3, defender o G2 para poder tirar o bispo. Aí sim, agora faz C4 para fazer a estrutura Maroczy, segurando o contra-ataque D5, praticamente impedindo o D5 e dificultando bastante B5. D6, cavalo C3, e as brancas aqui vão se apoderar da casa D5. Bispo B2, bispo E6, bispo D3. Tudo dia para D8, roque. Ficaria muito perigoso rocar na ala da dama. F4. Esse lance eu receberia bem, porque ele está fechando as coisas no flanco rei. Cavalo D5. Dama H5. Torre de F para D1. Cavalo G6. E as brancas ganharam em mais 20 lances. Tá? Aqui tem mais meio jogo. Tem jogo aqui. Tem partida. Mas as brancas estão melhores. Muito bem, pessoal. E para concluir, uma partidinha de 1620, lá dos manuscritos do Gioacchino Greco, tá? O primeiro mestre de xadrez aí que deixou italiano, né? Que deixou, claro, o Rui Lopes é de antes também, mas que deixou um material mais que tem algum valor ainda muito forte hoje. Por exemplo, as várias linhas que ele elaborou na abertura italiana, né? Essa aqui é uma linha bem básica do Gambito da Dama Aceito, mostrando que as negras não devem jogar esse B5 nessa altura do campeonato, porque elas se expõem a uma grande debilidade, né? Avançando esse peão de B aí. E se prender o peão de C4 é perdedor aqui. As brancas têm que atacar esse peão, trocar, e agora brancas jogam e ganham.
Outro padrão muito comum, pessoal, a gente tem que olhar quando as negras estão sem desenvolvimento e acabam avançando precocemente esses peões, expondo a torre na grande diagonal. Dama F3, vantagem de torre praticamente, tá? E as negras não têm como se defender dessa grande perda material. Bom, pessoal, tá aí as miniaturas. Espero que vocês tenham achado interessantes. O outro vídeo que eu fiz sobre isso teve uma boa receptividade. Deixem suas sugestões aí do que vocês querem ver no canal. Muito obrigado por ouvir e pensar aí nas posições e bons jogos a todos.